Olá, gente. Meu nome é Flávia Regina. Eu sou fundadora da Flars e criadora do método. Na primeira parte da demonstração, eu vou falar um pouquinho da Flars. Na segunda parte, eu vou dar uma aulinha para você ver como é que funciona a nossa aula. Lembrando que as nossas aulas são online, ao vivo, interativas. Essa aqui é só uma gravação, uma demonstração gravada, porém não funciona assim. Funciona que nem as aulas presenciais. O professor interagindo com o aluno o tempo todo. E na terceira parte da demonstração, eu vou mostrar os aplicativos que você vai usar fora da sala de aula para continuar praticando o conteúdo. Então vamos lá, falando da Flars. A Flars está desde 2008 trabalhando com o método fácil que foca a conversação. A nossa metodologia foi desenvolvida para brasileiros e a gente usa o português como base, assim tornando o aprendizado mais fácil e mais prazeroso. E já formamos mais de 2.000 alunos. Aqui são os planos. Nós temos aulas em turmas, né? Então, esse é o valor de aulas em turmas. Parcelas mensais de R$ 167 reais, não tem aumento durante o curso. Forma de pagamento, boleto bancário. Quando você faz aula em turma, são 2 vezes por semana, com duração de 1 hora cada aula. Então, por exemplo, a sua aula será ou de segunda e quarta, ou de terça e quinta, geralmente, tá bom? Já as aulas individuais, os horários são combinados com o professor e com a escola. E nós temos todos esses planos aqui, né? Então, você pode encaixar de acordo com a sua necessidade. Nós temos aulas desde 1 vez por semana, com duração de 1 hora, até 4 vezes por semana, com duração de 45 minutos, 3 vezes por semana, com duração de 1 hora. E, por exemplo, aqui, ó, 1 vez por semana, com duração de 1 hora, R$ 337. 2 vezes por semana, com duração de 45 minutos cada aula, 517. Lembrando que as aulas individuais, o professor, ele vai no seu ritmo, ele trabalha o que você precisa mais desenvolver na aula. Então, uma aula personalizada. Não que a gente vai mudar o conteúdo da aula, porém, a gente consegue manter o seu ritmo, treinar o que você precisa mais durante a aula. Já aqui, ó, 2 vezes por semana com duração de 1 hora cada aula, R$ 667, pode ser dividido para duas pessoas, ou você fazer sozinho, tá? Então, a partir desses planos aqui, pode ser dividido para duas pessoas, tá? 3 vezes por semana, com duração de 45 minutos cada aula, R$ 777. Já que, ó, 4 vezes por semana, com duração de 45 minutos cada aula, ou 3 vezes por semana, com duração de 1 hora cada aula, que vai dar o mesmo tempo, né? Carga horária, R$ 987. O material do módulo, ou seja, você vai usar 3 materiais durante o curso: básico, intermediário e avançado. O material do módulo, que é uma apostila, tá aqui atrás, ó, de mim, uma apostila. Você também ganha de brinde a eco bag e um copinho, tá? A gente lembrando que o nosso material tem app para praticar pronúncia com exercícios de jogos e app com vídeos e exercícios para treinar o conteúdo que eu vou mostrar mais tarde para você. Então, o valor desse material é uma vez de R$ 59,90, mais o frete para Grande São Paulo, R$ 12. Para outras regiões, a gente vai consultar o valor, tá? Gente, duração: são 3 módulos, básico, intermediário e avançado, cada módulo com duração de 12 meses. Se for aulas individuais, esse tempo pode reduzir. Nós somos nota 5 no Google, que é a nota máxima, e aqui são alguns dos comentários dos nossos alunos elogiando nossa metodologia, nossos professores e o valor que é super acessível. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona a nossa comunicação, não, nossa aula. Então a gente vai fazer uma aulinha demonstrativa que é bem curtinha. Bom, gente, então essa é a primeira aula do básico. Como eu disse para vocês, é uma demonstração, então não é aula completa, tá? Então aqui nós vamos aprender a falar sobre profissões e lugares que a gente trabalha, tá? Então a gente vai começar falando dos lugares. Então eu vou falar inglês e você fala depois de mim. Places, places. Agora vamos lá. Fala depois de mim. Me imita, tá bom? Factory, company, hospital,
Bakery. Isso, então aqui você está aprendendo fábrica, companhia, hospital e padaria. Mais uma vez, vou falar inglês, você me imita. Factory, company, hospital, bakery. Agora eu vou pedir em português, você vai me dar em inglês. Você vai falar inglês, e aí eu vou dar um tempinho, e aí eu vou falar e você checa para ver se ficou igual, tá bom? Então, ó, por exemplo, vou falar fábrica, e aí você vai pronunciar a palavra da forma que tá aqui, ó. Você vai falar fábrica em inglês. E aí em seguida eu falo fábrica em inglês para você checar com a sua pronúncia, tá bom? Então vamos lá. Fábrica, factory, empresa, company, hospital, hospital, padaria, bakery. Ok? Agora, mais uma vez, mas vocês viram que a metade da palavra sumiu, tá? Então vocês vão falar a palavra novamente. Então vai ser da mesma forma, eu vou falar, pedir em português, você fala inglês e depois eu falo inglês, depois de um tempo para você checar. Fábrica, factory, empresa ou companhia, company, hospital, hospital, padaria, bakery. Agora vocês terão que lembrar do português para inglês, sem dicas. Vamos lá, mesma coisa. Eu vou falar em português, você fala em inglês e eu falo depois para você checar. Fábrica, factory. Agora eu soltei aqui, ó. Factory. Empresa ou companhia? Company. Hospital. Hospital. Padaria. Bakery. Então vamos lá. Agora a gente vai para as profissões. A gente aprendeu a falar chefe, gerente, doutor, enfermeira e padeiro em inglês. Então vamos lá. Eu vou falar inglês e vocês falam depois de mim. Boss, manager, doctor, nurse, baker. Mais uma vez, one more time. Boss, manager, doctor, nurse, baker. Vai ser a mesma coisa da outra leitura, tá? Eu vou falar em português e você fala inglês. E aí depois eu falo checando. Então, como é que é chefe em inglês? Boss, gerente, manager, doutor, doctor, enfermeira, nurse, padeiro, baker. Agora vocês terão que completar a palavra. Vamos lá, eu vou falar chefe, e aí vocês vão falar em inglês, e aí depois eu vou falar para você checar. Então vamos lá, como é que é chefe em inglês? Boss, gerente, manager, doutor, doctor, enfermeira, nurse, padeiro, baker, muito bem. Agora tá em português, né? Então vou falar em português, você fala em seguida em inglês, e aí eu vou soltar a resposta, tá bom? E vou falar em seguida para você checar. Como é que é chefe em inglês? Boss, gerente, manager, doutor ou médico, doctor,
Enfermeira, nurse. E padeiro, baker. Muito bem, agora a gente vai começar a montar frases em inglês. Aí a gente aprendeu a falar eu em inglês. Eu em inglês. Que é esse aqui, gente. Deixa eu anotar aqui, colocar para vocês, ó. Eu em inglês é I. Falem comigo. I, tá? Então, I é eu em inglês. Agora, vamos aprender a falar trabalho. Work, work. Esse W tem som de U, né? Work. Aí junto, I work. I work. Então, falem depois de mim. I work. I work. Para falar que eu trabalho como um chefe, como uma enfermeira, esse comum vai ser esse essa. Ó, a pronúncia essa. Essa. Falem depois de mim. Essa. Essa. Eu costumo falar assim, ó, falem 3 vezes depois de mim. Essa, essa, essa. Essa, essa, essa. Aí agora a gente vai juntar tudo. A gente vai falar assim, ó, eu trabalho como que aí depois a gente vai completar com a profissão, como um chefe, eu trabalho como um gerente. Para falar eu trabalho como então vamos lá. I work as a. I work as a. I work as a. Yeah. Agora vamos lá. A gente agora vai para a próxima tela. Então vamos lá. Aqui tá a frase quase completa, né? Tá faltando a profissão, tá? Eu trabalho como mas eu deixei só como, que no português a gente não costuma falar esse como ou como uma, né? Mas no inglês tá aqui. Então, I work as a. I work as a. Falem depois de mim. I work as a. Então, agora eu vou falar em português, você fala inglês, depois eu falo checando. Como é que eu falo? Eu trabalho como um chefe. I work as a boss. Eu trabalho como uma gerente. I work as a manager. Eu trabalho como uma doutora. I work as a doctor. Eu trabalho como uma enfermeira. I work as a nurse. Eu trabalho como um padeiro. I work as a baker. Então, vocês podem repetir 2 vezes, tá? Geralmente a gente repete 2 vezes, tá? Vocês podem voltar. Agora, a gente vai aprender a falar que você trabalha para um lugar. Por exemplo, quando eu trabalho para esse para ou para uma vai ser esse for a. Pode ser for a ou for a. Então, ó, falem comigo. For a, for a. I work for a. Então, por exemplo, eu trabalho para uma fábrica. I work for a factory. Ok? Então, vamos lá. Então, a mesma coisa, eu vou falar em português e você fala inglês, depois eu falo inglês para você checar. Como é que eu falo eu trabalho para uma fábrica? I work for a factory. Eu trabalho para uma companhia, para uma empresa. I work for a company. Eu trabalho para um hospital. I work for a hospital. Eu trabalho para uma padaria. I work for a bakery. Vamos aumentar essa frase, gente? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai falar qual que eu trabalho como essa profissão e para este lugar,
né? Então a gente já fala da profissão e do lugar. Por exemplo, eu trabalho como um chefe para uma empresa, tá? Eu trabalho como chefe para uma empresa. Então, I work as a boss for a company. I work as a boss for a company. Então, lembrando, né? Essa é antes de profissão e for a antes de lugar. Então, aqui a gente vai colocar o boss e aqui a company. I work as a boss for a company. Se eu falar que eu trabalho como doutora para um hospital, como é que fica? I work as a doctor for a hospital. I work as a doctor for a hospital. Se eu falar que eu trabalho como gerente para uma fábrica, I work as a manager for a factory. I work as a manager for a factory, ok? Então, então lembrando que essa é antes de profissão e for a antes de lugar. Vamos fazer mais uma, vamos lá. Eu trabalho como padeiro para uma padaria. Então, I work as a baker for a bakery. I work as a baker for a bakery. Então, vamos lá. Agora, eu vou falar em português. Aliás, não posso falar em português, não vou dar a resposta para você. Você vai falar em inglês. Eu vou falar em inglês em seguida, vou pedir para você traduzir. E aí eu solto a tradução para confirmar. Então, vamos lá, ó. Lê para mim a number one. Lê para mim a número um. Agora eu falo. I work as a doctor for a hospital. Traduz para o português. Eu trabalho como médico para um hospital. I work. Eu trabalho. Essa, como, né? Doctor, médico. For a, para um. Hospital, hospital. Ok? Number two. Lê para mim em inglês. I work as a boss for a company. Traduz para o português. Eu trabalho como chefe para uma empresa. Então, I work, eu trabalho. Essa boss, como chefe, for a company, para uma empresa. Então, vamos lá. Number three. Lê para mim em inglês. I work as a manager for a factory. Agora, traduz para o português. Eu trabalho como gerente para uma fábrica. I work as a, eu trabalho como manager, gerente, for a factory, para uma fábrica. Então, vamos lá. Number four. Lê para mim em inglês. I work as a nurse for a hospital. Traduz para o português. Então, vamos lá. Eu trabalho como enfermeira para um hospital. I work as a nurse. Eu trabalho como enfermeira. For a hospital. Para um hospital. Number five. Lê para mim em inglês. I work as a baker for a bakery. Traduz para o português. Eu trabalho como padeiro para uma padaria. I work as a baker. Eu trabalho como padeiro. For a bakery. Para uma padaria. Agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou perguntar para vocês em português, vocês falam inglês, eu dou um tempinho, né? Que aí eu vou soltar a resposta e falar inglês também. Então vamos lá. Eu trabalho como médico para um hospital.
I work as a doctor for a hospital. Então, I work, eu trabalho, as a doctor, como médico, for a hospital, para um hospital. Number two, eu trabalho como chefe para uma empresa. Como é que fica em inglês? I work as a boss for a company. Eu trabalho, I work, como chefe, as a boss, para uma empresa, for a company. Number three, eu trabalho como gerente para uma fábrica. I work as a manager for a factory. Eu trabalho, I work, como gerente, as a manager para uma fábrica, for a factory. Number four, eu trabalho como enfermeira para um hospital. I work as a nurse for a hospital. Então, eu trabalho, I work, como enfermeira, as a nurse, para um hospital, for a hospital. A última, number five, para a gente finalizar essa demonstração da aula. Eu trabalho como padeiro para uma padaria. I work as a baker for a bakery. Então, eu trabalho, I work como padeiro, as a baker, para uma padaria, for a bakery. Então, aqui, gente, é um resuminho da nossa aula. A nossa aula a gente apresenta geralmente de 30 a 40 palavras dentro de um assunto. Então, aqui só foi uma demonstração. Agora a gente vai para os aplicativos. Um grupinho de alunos. Aqui, achei. Ó, esse aqui é o cronograma de estudos. Então, a professora falou o que aconteceu na aula e o que vai ter que fazer para a próxima aula. E nesse grupo, na descrição, a gente tem um link do Zoom, que é um link permanente, que é por ele que você vai ter acesso à sua aula. Quizlet, que é o nosso aplicativo para estudar pronúncia com exercícios e jogos. E aqui, no link abaixo, é o link da lição de casa com vídeos. Então, vamos para o Quizlet. Você vai ter que baixar o Quizlet, tá? E pedir acesso na turma. Então vamos lá. Essa aqui é, é a primeira aula da Flars. Bonita. Opa, deixa eu compartilhar com vocês o som para vocês conseguirem ouvir. Antes da aula, vocês terão que estudar essa tabelinha aqui de palavras, ó. Memorizar pronúncia e significado. Por exemplo, Bookstore. Bookstore. que é livraria, bookstore, livraria. Ó, Bakery. que a gente tinha visto, né? Bakery. Bakery, que é padaria. Ó, a gente também viu o chefe, né, nessa demonstração, Boss. Boss. que é o chefe. Ó, vocês podem ver que tem palavrinhas a mais, que a primeira aula tem mais palavrinhas do que aquela que eu apresentei para vocês. Aqui, esses são os cartões. Como que estuda os cartões? Vocês têm que adivinhar a palavra antes de virá-lo. Por exemplo, livraria, Bookstore. bookstore, Restaurante. restaurante. Aí eu vou tentar adivinhar antes de virar. Restaurant. Restaurant. Acertei? Padaria. Padaria. Vocês lembram? Vocês aprenderam? Vocês falaram? Bakery. Bakery, vocês acertaram. De noite. E tem outros exercícios também. Tem de múltipla escolha, por exemplo, trabalhar em inglês. Dá quatro opções aqui. Então vocês aprenderam que é to work. Gerente, gerente vocês aprenderam. Então, qual desses quatro? Manager. Eu trabalho como gerente, como é que ficaria? I work as a manager. Também tem joguinhos nesse aplicativo. Tem um joguinho que é bem legal que os alunos adoram, que é esse combinar. E vocês têm que, ó, ligar a tradução do português com o inglês, ó. Por exemplo, que manager, gerente, restaurante, restaurant, to work, trabalhar. E aqui tá correndo o tempo, ó. Eu trabalho para um restaurante, I work for a restaurant. E eu trabalho para a empresa, I work for a company. E aí vocês estão competindo com o pessoal da sua turma, tá bom? Na lição de casa, vamos lá para a lição de casa, que eu adoro. Vai abrir essa paginazinha aqui, quando vocês clicarem no link, a lição 1.
Você vai colocar o seu nome. E o que é mais legal na lição de casa, gente, tem vídeos com as principais partes da aula, eu explicando, e ainda dou um tempo, eu dou alguns exercícios no meio aí, e dou um tempo para você responder e faço igual aula demonstrativa, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Olá, gente. Meu nome é Flávia Regina, eu sou fundadora da Flars. Eu estou me apresentando. E hoje eu vim falar sobre os vídeos que a gente posta aqui. Ó, eu vou dar uma adiantada, ó. Aqui, vocês verem, passado, nem no futuro. A ação não está em nenhum tempo verbal, tá? Ah, aqui eu vou explicar. Ó, muito bem. Você vai fazendo sentenças, ó. Então, é isso, gente. Então, para falar que você trabalha como doutora, como gerente, a gente vai usar o essa. Ok? Então, aqui eu estou explicando, dando um resumo das principais partes da aula e também, como eu falei, eu faço algumas sentenças com vocês. E aí depois vocês vão responder as questões, as sentenças aqui, ó, completar, né? Aqui eu vou responder algumas erradas. Ó, tem sentenças também de escrever, ó, eu trabalho como médico, vamos escrever. I work as a doctor, né? Eu trabalho como garçom de manhã. Eu vou fingir que eu esqueci. E aí, quando eu terminar de fazer todas as sentenças, eu vou enviar aqui, ó. E aí vou ver precisão. Então, além dos vídeos, com as principais partes da aula, eu tenho uma correção da lição, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu acertei. Aí aqui, ó, quando eu erro, ele me dá a resposta correta embaixo e um feedback por que que eu errei, tá? Aqui nas sentenças, por exemplo, aqui, ó. Eu trabalho como médico, tá certo, mas mesmo assim eu recebi um feedback, né? Antes de profissão, usa-se o essa como um ou como uma. Já o garçom, eu errei, ó, aí tá a resposta correta embaixo. Então é isso, gente. Isso aqui é uma forma de explicar como funciona a Flars. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, só pedir a ficha de inscrição para o contato da Flars. Muito obrigada, gente.